Na semana passada eu falei sobre beleza e que em certa medida ela depende de como está o nosso coração e a nossa alma, ou seja, de como nós estamos nos sentindo e como nós encaramos a vida e as circunstâncias. Hoje eu quero entrar um pouco mais fundo no coração e na alma e ajudar a fazer uma faxina. Espero que você aproveite. No âmbito teológico, quando nós falamos em coração e alma, nós estamos falando de um aspecto que, embora não possa ser medido, apalpado e nem visto, ele é essencial para a nossa existência. Nós estamos falando das emoções, das crenças e do sentido da nossa existência, de tudo aquilo que nos caracteriza como pessoas. E por isso o coração e a alma precisam ser bem cuidados, pois se eles não estiverem bem, nós não estaremos bem. Podemos ser esteticamente belos, fisicamente saudáveis, podemos ser famosos, ter muito dinheiro, fazer muitas viagens, comprar tudo que existe para ser comprado, mas mesmo assim continuar vazios por dentro, ou pior, continuar confusos, perturbados e obscuros na vida. Eu quero compartilhar 2 textos bíblicos que nos mostram essa perspectiva. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Também Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, não existem palavras apenas da boca para fora, não existem pessoas boca suja, como às vezes alguns são definidos. As palavras que nós pronunciamos, sejam elas bonitas ou feias, elas são expressões com o qual nós nos alimentamos e estão registradas no íntimo do nosso ser. Então, quando falamos, acabamos usando desse repertório com o qual nós nos alimentamos. Da mesma forma, também as nossas ações, elas não são apenas reações externas a determinada circunstância. Por exemplo, alguém nos ofende, então nós fazemos um gesto obsceno ou algo nesse sentido. Não, também esses gestos e estas atitudes e outras coisas más, elas são expressões dos valores e princípios que estão registrados em nosso ser e compõem a nossa existência. Portanto, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isto é uma orientação de Provérbios, capítulo 4, 23. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E esta é uma verdade tanto física como existencial. Se o coração, como órgão do corpo humano, ele para ou sofre um outro dano muito grande, a pessoa perde a vida, ela morre. Da mesma forma, se o coração, como centro das emoções, das crenças e do sentido da vida, ele estiver vazio ou cheio de todo tipo de entulho e imundície, a pessoa também não vive. Ela até existe, mas ela existe com uma crise após outra e ainda por cima atrapalha a vida daqueles que estão à sua volta. Mas como cuidamos do nosso coração e da nossa alma? Como cuidamos das nossas emoções, das nossas crenças e do sentido da nossa existência? Uma forma muito prática e eficaz é filtrando aquilo que vemos e ouvimos.
pois a visão e a audição são as duas principais vias de entrada de conteúdo em nossa vida. Então ponha um bom filtro nos olhos e no ouvido, ou seja, escolha muito bem os conteúdos e os ambientes que farão parte da tua vida. Minha esposa e eu sempre nos preocupamos muito e cuidamos com os ambientes em que levávamos os nossos filhos e com os programas de TV e filmes que eles assistiam e demais atividades em que eles participavam. Creio que você, como pai ou mãe, também tem feito isto, pois isto é uma das tarefas de ser pai e mãe, cuidar e proteger os filhos dos males que existem no mundo. E da mesma forma o nosso coração e a nossa alma, elas são como crianças pequenas que precisam ser constantemente vigiadas e cuidadas e cercadas de todo cuidado com os conteúdos. Pois se nós estamos expostos a ambientes e conteúdos violentos, vulgares, pornográficos, poluídos, perversos, é disto que nós estaremos nos alimentando e é isto que nós teremos para oferecer para o mundo. Não significa que nós devemos nos isolar e nos afastar do mundo, mas saber que existem ambientes nocivos para o coração e para a alma. E devemos evitar o máximo possível de circular nesses ambientes ou de ficar o mínimo possível neles. E como disse Paulo aos Filipenses, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, este é o filtro que nós devemos usar em relação àquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos e aquilo com o qual nós ocupamos a nossa mente e a nossa vida. Por fim, uma outra forma muito eficaz de cuidar do coração e da nossa alma, ou seja, cuidar das nossas emoções, das nossas crenças e de tudo que dá sentido à nossa vida, é dando espaço para o Espírito Santo. É deixando o Espírito Santo de Deus ocupar lugar em nossa vida. Ele vai limpando os entulhos, ele vai varrendo a sujeira, e não varrendo apenas para debaixo do tapete, como nós fazemos muitas vezes, mas o Espírito Santo ele vai varrendo para fora, jogando de fato no lixo aquilo que precisa ser jogado no lixo. Ele vai tirando os entulhos e com isso nós vamos começar a ter clareza da nossa vida, assim como quando nós tiramos os entulhos de uma sala, de um ambiente, nós começamos a ter mais clareza da realidade e do espaço que nós temos. Também quando os entulhos são tirados da nossa vida, nós começamos a ter um pouco mais de noção de quem realmente nós somos e do que compõe realmente a nossa vida e do que é importante para a nossa vida. E assim então o Espírito Santo vai nos ajudando nessa tarefa e também ele vai mudando hábitos nocivos, apagando pensamentos imorais, enfim, dando clareza para a nossa vida. O rei Davi, após cometer adultério com Batseba, em sua oração de arrependimento e confissão, ele clama a Deus dizendo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi sabia que a essência do seu pecado estava no seu coração e na sua alma. Ou seja, ele sabia, ele reconheceu que não se tratou apenas de um ato físico cometido com Batseba, mas que havia algo de errado com seu coração e sua alma. Por isso ele clama para que Deus conceda, que Deus limpe o seu coração e renove o espírito de Davi. Pois Davi ele deixou que seu coração fosse seduzido pela beleza de Batseba e o seu espírito não estava mais alinhado, conectado com o Espírito de Deus. E sabia também que não bastava apenas não cometer mais adultério, mas que ele precisava limpar o coração e se conectar novamente com Deus, alinhar o seu espírito com o Espírito de Deus.
porque enquanto isso não acontecesse, o pecado iria continuar rondando a sua vida, ele não iria conseguir abandonar isso. Então havia necessidade de uma mudança interna, uma mudança íntima, para que ele pudesse realmente se ver livre daquele pecado. E essa é uma tarefa que ele não iria conseguir realizar sozinho, e por isso então ele clama a Deus por este auxílio, para que Deus realizasse isso em sua vida. Da mesma forma também, nos livrar desses entulhos da vida não é uma tarefa da qual conseguimos fazer sozinhos, nós precisamos de ajuda. Por isso convide você também, o Senhor dos céus e da terra, para preencher o vazio ou limpar os entulhos que impedem a tua vida de ser bela e saudável. O Senhor tem prazer em fazer isso, Ele aguarda com grande expectativa o momento em que alguém o convida para entrar na vida, mas é preciso convidá-lo. O Senhor, Ele não, por mais poderoso que Ele seja, Ele não vai arrebentando portas, Ele não vai entrando sem ser convidado. Ele precisa ser convidado, portanto, convide Ele, tire um momento a sós com Deus e faça esse convite para o Senhor, Ele está esperando. Não esqueça, convide.